isso. Como eu falei na inauguração, nosso município prospera também pela Câmara Municipal de Vereadores, que onde, às vezes, um simples projeto de lei que é vindo para cá, do Executivo, pedindo autorização para a contratação de um professor substituto, para uma professora que está tirando sua licença maternidade, fazendo uma junção da licença maternidade com a licença interesse, que é um amparo legal que ela tem para isso, nós passa esse projeto, ele é simples. Por quê? Por que eu digo simples? Mas é de grande efeito na sociedade, principalmente educativo. Não podemos ficar sem o profissional da área de educação, mas tem que ter o trâmite legal para que esse profissional venha substituir essa titular de uma forma adequada dentro do que a lei ampara. É um projeto simples, mas mexe com a sociedade. Então, tu imagina quando se trata do nosso distrito industrial, por exemplo, que temos em torno de 32 ou 33 lotes, que desses já estão autorizados pela Câmara Municipal de Vereadores a cedência a 22 empresas. E dessas 22 empresas, até a última informação que eu tinha, mais de 10 já assinaram o termo de inserção ao lote, o termo de uso do lote. Então, esse trabalho passou pelas comissões, passou pelo comitê, passou pelo COMUD, mas chegou na mesa dos legisladores do nosso município, da Câmara Municipal de Vereadores, para sim ter o aval positivo, como eu disse, aprovando ou rejeitando ou propondo emenda, propondo uma forma ou outra de que o projeto viesse a ser de uma forma aceita e aprovada dentro dos parâmetros legais que a legislação impõe. Então, é um projeto magnífico, grande, enorme para o nosso porte de município. Veja bem, nós temos lá, podemos chegar até 32, 33 terrenos. Me falta essa informação agora, até peço desculpa ao nosso telespectador, mas é em torno disso. Veja bem, 33 empresas. Para o porte de Condor, município com 6.600 habitantes em média, ter 33 empresas alocadas em uma área industrial, aonde por baixo, vamos usar termos baixos para a nossa infraestrutura, tenha, por exemplo, 10 funcionários. Isso é mínimo. Nós vamos estar empregando, dando liberdade para produzir, para trabalhar, para prosperar, para 330 pessoas. Hoje seria, o contexto do nosso sistema industrial seria o maior empregador coletivo de uma área de 12 hectares de terra. Mas sabemos que, dado as proporções da economia, dadas as proporções de investimento, podemos sim, tranquilamente, para os segmentos que estão cotados, que estão selecionados para ir lá, termos empresas sim, Dominique, de 100, 150 funcionários. Podemos ter um pico nesse distrito industrial, te digo seguramente, de 900 a 1.000 funcionários, tendo um pico na economia, um pico pela busca da produção, pela necessidade daquilo que nós estamos assim preparados para produzir. Nós somos muito fortes, gostaria de deixar isso claro para o telespectador, nosso município é muito forte na produção de equipamentos para armazenagem e condução de grão. Nos 3 grãos mais produzidos e mais comercializados no Brasil, que é o soja, o milho e o trigo. Nós temos 2 empresas no nosso município, preparadíssimas, que prestam serviço, inclusive internacionalmente, trabalhando já no Mercosul. Não se fala, então, em região, já superou, o Brasil já foi explorado, estamos indo no Mercosul. Então, essas 2 empresas são base para esse desenvolvimento econômico do município, que vão se juntar às demais que, porventura, venham a se instalar e venham progredir nesse investimento. Mas o que eu queria dizer, esse projeto de envergadura desse tamanho passou pela Câmara Municipal de Vereadores. Como passou também a autorização da compra de 20 hectares de terra, dos quais em torno de 10 a 11 hectares são aptos imediatamente para a abertura de lotes, que somando-se essa área, chegamos a 204 lotes para a questão habitacional no município. Não vamos sanar toda a necessidade, mas te digo, vai ficar muito pouco para trás. Mas é uma ferramenta que passou a autorização da compra, passou os trâmites todos, pela Câmara Municipal de Vereadores. Por isso eu digo para o nosso telespectador da importância dos legislativos a nível de Brasil, da importância da Câmara dos seus estados, da importância da Câmara Federal. Pena que em muitas delas, às vezes, por vaidades pessoais, por questões de ideologias políticas, se tranca projeto, se tranca manobras, se cria manobras constitucionais, se cria manobras de regimento interno, mas quem perde com isso é a população. E aqui, eu, enquanto presidente, no meu segundo mandato, jamais pairei por trancar a pauta. Inclusive, foi um guerreiro, um brigador, usando esse termo mais forte, impondo votação de projeto. Vereador, você tem uma semana, você tem toda a estrutura disponível para ti. Te vira, trabalha, analisa, busca subsídio, busca orientação política e tem um parecer para segunda-feira para ser votado o projeto. Por quê?
Porque a criança está esperando a educação na escola. O cidadão está esperando a saúde no posto de saúde. O cidadão da assistência social está esperando os seus encaminhamentos. E nós não podemos, nós temos que dar a resposta sempre positiva e de preferência o quanto mais rápido possível. Não digo de imediata, porque temos prazos também a cumprir, mas dentro da maior rapidez que a legislação permite e que ela aponta que seja feito. Isso. Muito bom, Gilberto. Muito bem, né? Bem esclarecido. Nosso presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Condor. E agora, Gilberto, hoje é segunda-feira, dia 18, né? Ontem foi dia 17, todos nós sabemos. Até comentar que gravamos na íntegra, mais uma vez, a sessão da Câmara de Vereadores hoje, aqui, né? De reinauguração na nova sede, né? E você explanou muito bem, né? No grande expediente em relação ao dia histórico ontem na Câmara dos Deputados em Brasília. Queria que você desse uma pincelada rápida, né, para o nosso telespectador aqui, fora do grande expediente aqui, diretamente para o telespectador, que no grande expediente você falou muito bem, defendeu sua posição e parabéns. Então, se me permite, eu acho pontos dessa discussão muito pertinentes. Primeiramente, eu gostaria mais uma vez de agradecer pela magnífica e pela amplitude que você dá à Câmara Municipal de Vereadores. É imensurável. Lembrando que o mesmo espaço seu eu cedi para todos, né? Você mesmo escutou. Lembrando que depois eu esqueço de comentar isso, porque as pessoas vão assistir. Opa, só foi o Gilberto e os outros vereadores. Eu dei o mesmo espaço para todos, o mesmo tempo para todos, e deixei isso claro, né? Ali no final da sessão, né? A tua forma de trabalhar, a mídia, é a forma que eu gosto. É a forma que eu compactuo, que eu apoio e que eu admiro, inclusive, que você tem essa personalidade enquanto mídia, né? enquanto essa tua missão de levar a informação. Sou testemunha disso, você falou individualmente para cada vereador dessa casa, falou no coletivo com as pessoas ali, que estava à disposição o microfone da Planet TV para fazer a sua intervenção, falar sobre o que achava, livre, leve e solto para dizer aquilo que sente e aquilo que acha, né? Então, portanto, está de parabéns mais uma vez, é imensurável o meu agradecimento à tua pessoa, ao teu trabalho que tu tem desenvolvido no nosso município. Mas voltando à tese a qual tu me propôs, eu digo que algumas coisas, assim, nós tivemos realmente um domingo histórico na nossa vida democrática mais recente no nosso país. Eu acho que a democracia foi, mais uma vez, colocada em xeque, em posição de dúvida, até inclusive, em alguns momentos, né? Eu acho que muitas lideranças sabiamente souberam conduzir esse processo, souberam levar e prezar pela democracia, pela liberdade de expressão. Mas digo e repito aquilo que eu disse no grande expediente. Primeiramente, nós temos uma democracia. Segundo, nós temos que exercitá-la. E terceiro, nós temos que consolidar a democracia. Como é que a gente consolida a democracia? Quando a Plano TV dá liberdade para todos falar. Quando a Plano TV leva a mensagem do vereador Gilberto, como leva a mensagem dos demais colegas, da forma que ele falou. Não edita, não corta, não pega só aquela parte que ele acha que vai levar. Entende? Pega um exemplo. O prefeito da nossa cidade deu uma entrevista em outro canal aí, numa emissora aberta. O que aconteceu? Ele falou por mais de 20 minutos. Foi editado 35 segundos da fala dele, aonde ele fazia uma menção ao governo na época do Estado, dizendo que estava em atraso. Ele não mentiu, estava em atraso. Mas toda a dinâmica de 20 minutos o condenou como ele sendo uma pessoa que estava defamando o governo do Estado. E ele não estava. Inclusive, eu tive acesso à fala dele, e a fala dele contemplou tudo aquilo que estava acontecendo de uma forma certa, honesta e conforme foi. Portanto, essa é a verdadeira mídia. A verdadeira mídia que a Plano TV faz é deixar o Gilberto falar aquilo que sente e não editar. E tentar e colocar na íntegra, porque temos espaço para isso, né? Então, sem cortes. Então, voltando à democracia, creio o seguinte, uma coisa que eu falei no grande expediente, que é de cunho pessoal de cada vereador, o seu assunto, ele fala aquilo que ele entender. Se ofender alguém se sentir ofendido, a pessoa pode buscar os meios para ter a sua prerrogativa aceita ou não de ofensa. Mas disse dentro de algumas coisas que eu disse assim, ó, que a democracia se dá também pelo respeito. Eu digo plenamente perante esse canal de comunicação que eu sou contra o impeachment. A minha convicção, o meu pensamento leva a eu ser contra. Não concordo. Eu acho que o impeachment, nesse exato momento que estamos passando, é prejudicial à comunidade brasileira. E expressei isso numa rede social, dizendo que no momento o único que está perdendo com essa questão impeachment ou sem impeachment é o povo brasileiro. Te digo por quê.
Aquilo que nós falamos aqui há pouco tempo. O ano passado, para você ter uma ideia, a nossa Câmara Federal votou o orçamento da União lá no mês de abril, que teria que ter sido votado em fevereiro, caro espectador. Em fevereiro. Para quê? Para que o governo pudesse fazer aquilo que ele é de dever, que é trabalhar a peça orçamentária, que é desenvolver a peça orçamentária, que é pagar a emenda de 250 mil no município de Condor para fazer o asfalto, que é pagar a emenda de 250 mil para terminar o ginásio do bairro Coab. Mas sem a aprovação da Câmara Federal, não tem como fazer. O orçamento fica retido, fica preso nessas bancadas dos nossos caros deputados, que não fizeram o trabalho deles. Nós fomos ter a peça orçamentária à disposição da Tesouraria Nacional, à disposição do ministro da Fazenda, em junho. Como é que um país vai andar dessa forma? Então, caro Dominique, como posso chamar carinhosamente, eu acho que nós temos sim, que manter o atual presidente, creio isso, é a minha posição, não divirjo e não sou contra quem pensa diferente, a liberdade de expressão está aí para ser usada, mas faço uma relevância, respeitosamente, aquilo que cobrei no grande expediente. Respeito a todas as ideologias políticas, respeito a todas as ideologias religiosas, respeito a todas as ideologias esportivas. Né? Sou colorado, né? Mas respeito o gremista. A gente brincamos educadamente, mas vamos nos respeitar. Não é todo petista que é ladrão, não é todo petista que é corrupto. Infelizmente, uma mínima parcela em cada partido usa desses expedientes que sujam com a imagem de um partido todo. Aquilo que eu disse no meu expediente, vou lutar e continuarei lutando para que meu partido se limpe dessas lideranças que porventura faltaram com a verdade, corromperam o sistema do Brasil. Mas digo novamente, eu acho que ao invés de lutarmos por impeachment, mobilizar multidões para as ruas, que nos últimos 10, 15 dias se equalizou em termos de mobilização, isso é a minha leitura pelas imagens, se equalizou. No início, contra o impeachment era muito maior, é visto, é notório, mas isso se equalizou. E te digo outra questão minha, se tem mais 10 a 15 dias, o movimento de rua revertiu o impeachment na Câmara, porque os deputados iriam ver que está equalizado as forças, né? Então, por que não usar todo esse sistema, toda essa estrutura, todo o que tem disponível lá de infraestrutura do deputado, gabinete, assessor, mídia, tudo, em prol da comunidade e trabalhar, analisar os projetos, votar aquilo que está na mesa, fazer o Congresso andar, fazer a Câmara andar, fazer as demandas do município vir e serem sanadas. Temos recurso preso nos gabinetes federais porque os deputados não votaram matérias. Isso que a população tem que entender que é inadmissível. É inadmissível também você ver que 260 deputados apareceram na lista da Odebrecht e que desses, uma grande parte é federal, que estavam votando contra o impeachment. Aliás, refaço a fala, estavam votando a favor do impeachment. Subiram naquele púlpito e disseram, eu sou a favor do impeachment e contra a corrupção. E ele está na lista do Lava Jato, ele está na lista do Odebrecht, ele está em várias listas. Essa demagogia, o povo como um todo tem que banir do Senado político. Nós não podemos admitir mais esse tipo de coisa, entende? Lá o cara está na Lava Jato por causa de 100, 200, 300, 1 milhão de reais. O cara está envolvido na Odebrecht por causa de propina. E subir lá e falar em demagogia e votar contra, e votar a favor do impeachment. Bom, o colega vereador usou a tribuna e falou, a parte dele, concordo. Mas aí nós vamos fazer um impedimento da presidente que cometeu pedaladas fiscais e reeditou decretos, que vem sendo reeditados desde os tempos do Collor, que vem sendo reeditado do tempo de Itamar Franco. Fernando Henrique reeditou, o Lula reeditou os decretos, né? Mas aí tem um ato falho. Os decretos não passaram pelo Legislativo, não passaram pelo crivo da Casa Legislativa. E nesse ponto, a presidente foi falha. Não digo ela, porque ela deve ter uma superestrutura ao redor dela. Quem o assessorou, supostamente não viu que isso ou não deu importância. Trazendo, eu acho, para a nossa realidade local, seria como se o prefeito municipal fizesse as coisas sem passar por vocês aqui na Câmara de Vereadores. Seria isso para o telespectador entender um pouco? Para simplificar isso. Né? Mas o que ela fez? Ela pedalou para pagar programa social, ela pedalou para depositar na caixa os valores que tem que ir para Minha Casa Minha Vida, para a questão do Bolsa Família, para a questão, por exemplo, questão do projeto do CRAS. Então, assim, eu não estou aqui dizendo que ela fez uma coisa certa. Se ela cometeu algum erro de condução de mandato, ela tem que responder por isso.
ela tem que ser acionada pelos órgãos que estão para fiscalizar e que são muito bem pagos, inclusive. Nós temos um judiciário, uma promotoria que tem salários interessantíssimos, uma estrutura muito boa à sua disposição e que tem que ser usado para punir, para buscar, para fazer de advertências, se for preciso, a reclusão da pessoa. Para isso que são pagos os sistemas de polícia, de judiciário, de sentenças, de juízes, enfim, de todo esse percurso jurídico que nós temos e de leis que nós temos no nosso país. Então, se ela cometeu essas infrações, que tenha o espaço para se defender. Que se ela fez errado, que justifique o porquê do erro. Talvez possa ser admissível o erro, talvez não possa vir a ser, mas o que nós não podemos é, sim, deixar a demagogia tomar conta, deputados corruptos subir no pleno, falar contra a corrupção, votar contra uma presidente legitimamente eleita pelo sistema eleitoral brasileiro, onde todos votaram a favor dela, onde, aliás, melhor dizendo, que se mais de 54 milhões votaram a favor dela, em torno de 50 milhões votaram a favor do Aécio Neves. Então, eu acho que isso é o mínimo que temos que ter para nós consolidar aquilo que falamos no início, a democracia. E assim, num plano geral, o que seria a solução? No teu ver, qual seria a solução? Né, para resolver tudo, porque de um lado ou de outro estão todos errados praticamente, todo mundo sujo, digamos assim. Qual seria a solução? Novas eleições? O que você acha que vai ser o caminho do Brasil daqui para frente? Olha, a Dilma, quando foi indagada sobre a questão de novas eleições, ela disse que a pessoa que fez essa proposta fosse lá no Senado, fosse lá na Câmara Federal e propôs isso para os 513 deputados eleitos, para 4 anos, e para os 81 senadores, que vários deles se reelegeram para 8 anos, para ver se eles iam aceitar essa proposta. Depois voltasse a falar com ela. Eu acho que legitimamente ela foi eleita. Ela tem que cumprir com o mandato dela. A minha singela e humilde opinião sobre tudo isso, do pouco conhecimento que tenho, é que, primeiramente, o Congresso tem que trabalhar. Tem que parar de estrancar as pautas, trazer o ajuste fiscal para cima da mesa, trazer, se necessário, os cortes orçamentários, se eles têm que existir. O governo federal tem que ver onde estão as sangrias financeiras do seu mandato, do seu governo. Digo um fato para ti, e vou usar isso aqui na tribuna com o governo do Estado. Bom, o governo do Estado não tem recurso para nada, né? Mas então por que ele nomeou pessoas em cargo de confiança? Se eu não tenho recurso na pasta X, por que eu vou nomear um secretário do Estado? Se eu não tenho recurso nessa mesma pasta, por que eu vou nomear o assessor do secretário? Para que eu vou nomear o motorista do secretário? Para que eu vou disponibilizar um cargo para o secretário? Para que eu vou disponibilizar uma estrutura de gabinete se eu não tenho recurso para ele trabalhar? Aquilo que eu disse em outros momentos aqui, quando me fugiu a quantidade de ministérios que o governo federal tinha. Eu nunca fui contra o corte de ministérios, nunca. Mas eu tenho uma objeção. Se os ministérios têm recursos para trabalhar, se está sendo desenvolvida atividade para com a comunidade, que o seu imposto faz gerar essa máquina pública, para que fechar o ministério? Não tem por que fechar. Eu não tenho acesso, não tenho usufruto, que diziam os antigos, no Ministério da Pesca. Mas tem milhares de pessoas no Brasil que vivem no Ministério da Pesca. As políticas públicas do Ministério da Pesca. E assim nós podemos pegar o Ministério das Cidades, por exemplo, que faz toda a infraestrutura de asfalto urbano, de passeio público, de melhorias e infraestruturas urbanas. Está trabalhando? Tem recurso? Mantém o ministro, mantém toda a estrutura, mas põe trabalhar. E é isso que os nossos deputados têm que aprender. Que não é o jogo de ideologias, de siglas, que não é o jogo de sentimentos para com o outro, de ódio, de raiva ou de amor, que vai solucionar o problema do Brasil. O problema do Brasil está no trabalho, destrancar a pauta, fazer os programas sociais andar. Se tiver que cortar gasto, vamos cortar. As pessoas que estão inseridas no processo têm que entender. Bom, PMDB não tem mais como manter 8 ministros. Nós não temos recurso para pagar. Corta um ministério do PMDB, cortaria um ministério do outro partido, se o problema é esse. Só eu acho um outro vandalismo político é você ficar num governo, 4 anos, se reeleger por aquele governo, ficar quase 1 ano e meio, que já são 5 anos e meio, e aí simplesmente você ir para um plenário e votar pelo impeachment daquilo que você construiu junto com o governo durante 5 anos. Então, essas coisas que o Brasil tem que parar. E a população, pessoal, escutem a voz do Brasil de vez em quando. Olhem o que o seu deputado está fazendo. Olhe o que o seu senador está fazendo. Observe o que o seu vereador na sua cidade está fazendo.
Por quê? Porque, primeiramente, com o recurso do seu imposto, com o recurso daqueles 25%, 30% de ICMS que é pago na sua conta de luz, que você paga, talvez parte daquilo está sendo usado para pagar alguma coisa, está sendo usado para transferir recursos para o legislativo, para o judiciário. Então, acompanhem, monitorem, não percam, ganhem 1 hora, 2 horas, 3 horas por semana vindo à Câmara. Essa é a filosofia, Dominique. Eu vejo dessa forma. É trabalho. Eu assumi o meu mandato, trabalho, vinculei para o município mais de R$1 milhão em emenda parlamentar, vinculei direto dos gabinetes mais de 2 milhões, participei, levei, fui junto com o prefeito em várias assinaturas de convênio, de recursos para o município. Para quê? Para trabalhar, para fazer jus ao voto que eu recebi do eleitor, das pessoas que compuseram a minha eleição, das pessoas que acreditaram em mim. Só que só vão ficar sabendo disso vindo à Câmara e acompanhando a vida do seu eleito, né? Vejo dessa forma. Exatamente. Isso aí foi a explanação do presidente da Câmara de Vereadores de Condor, Gilberto de Moura. Gilberto, a entrevista será na íntegra, dou minha palavra, como sócio proprietário do Grupo Planetivi de Comunicação, base, sede aqui em Condor, que o ano passado eu trouxe, estamos ampliando até, né, nossa abrangência. Tá? E deixo umas 2 perguntas para uma próxima oportunidade, certo? Para não estender muito. Não vai faltar, né? Não vai faltar, se Deus quiser. Em relação ao consenso municipal, que eu quero saber de você, tá? E da conjuntura municipal atual, tá? Mas daí isso pode ser numa próxima oportunidade, né? Nossa, sem dúvida nenhuma, da transparência que você usa enquanto meio de comunicação para comigo e para com as pessoas, eu quero usar contigo também. Aquela informação que eu tiver, que eu puder colaborar com o crescimento, com as ideias, aquilo que seja assim, ó. Mas uma coisa eu já antecipo de antemão e bem rapidinho. Consenso para mim é bom se for bom para a comunidade. Consenso para mim é bom se tiver projeto, se tiver o caminho desenhado no papel para nós efetivarmos futuramente. Se não for para ser assim, o consenso não terá meu apoio enquanto político no meu município. Eu quero, sim, uma conjuntura política, um andamento político, uma conjunção de forças para que nós desenvolva um projeto. E te faço uma contraproposta, inclusive. Quem quer o consenso, o que o consenso tem para oferecer para o município? Qual é o segmento futuro do município de Condor com o consenso? Essa é uma grande dúvida que eu tenho, porque até agora os comentários foram só em termos políticos, em termos de conjuntura, de formação, de se colocar A ou B. Fechado, né? Bastante fechado, inclusive, e a gente respeita, não tem o porquê. Então, se está andando, está tramitando, tudo bem. Mas, enfim, há essa curiosidade. Qual é o objetivo? Essa é a questão. Como vai ser o município? Qual é a projeção desse líder que vai ser escolhido por todos os partidos para manter essa nossa prosperidade que temos tendo até agora? Esse desenvolvimento, essa infraestrutura urbana muito bonita. Sabemos que temos coisas a arrumar, sabemos que dar atenção para a agricultura, isso é nítido e é notório, né? Sabemos que temos várias linhas a suprir. Como somos um município pequeno, algumas prioridades tiveram que ser colocadas no eixo da discussão política e administrativa e, infelizmente, algumas tiveram que ficar um pouquinho mais de lado para um segundo plano, que para um próximo momento pode ser o primeiro plano. Essa é a ideia. Tá. Aqui agradeço ao telespectador aí uma entrevista aí, de conhecer um pouquinho mais do presidente da Câmara de Vereadores de Condor, Gilberto de Moura, uma entrevista excelente aí nas novas instalações aqui da Câmara, né, de Condor, da Câmara de Vereadores, e nos vemos novamente, Gilberto, porque Condor é a nossa terra, eu amo e estou aqui de novo, e o que eu puder fazer para compartilhar o que eu aprendi, o que eu posso fazer, o que o meu grupo de comunicação pode fazer por Condor, eu farei. Estamos juntos aqui. Com certeza. Só para refrisar, quando a gente fala nossa terra, a gente se emociona um pouco, né? Mas tem uma frase, um escritor nosso, Legítimo Município, que já escreveu 2 livros, né? Que é o professor Bruno Werman, tem dois registros da nossa história, né? E que diz assim, Condor, nossa terra, nossa gente. Né? Então nós somos gente dessa terra e essa terra é a nossa gente. Então nós temos que estar unidos, forte, para prosperar, a minha prosperação política e administrativa, termos partidários, enfim, aquilo que a pessoa entender. Se eu prosperar, eu vou trazer isso para o município. Se eu não tiver capacidade, e como diz o deputado Paulo Pimenta, eu não fazer acontecer, eu vou ficar em débito com a minha sociedade. Isso eu não quero. Nasci, me criei aqui e quero aqui construir essas coisas boas para o meu município. Muito obrigado.